Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, apresentando-lhes a minha saudação. Que a paz e a graça do nosso Deus e Pai, de Jesus e Maria Santíssima e da Santa Rosa Consolador, esteja consigo, não só neste instante, mas permaneça consigo em seu viver. Primeiramente, eu lhes falo alguma coisa, mais uma vez, sobre a nossa doutrina, desejando muito que procurem obter cada vez mais fé e sabedoria, para que todo o seu viver e todos os seus atos e todos os seus pensamentos e sentimentos sejam, na verdade, aprovados diante de Deus, o nosso Pai, e por Jesus, nosso Senhor, pelo Santo Consolador, para que possam, na verdade, ser felizes e abençoados. Eu lhes falo alguma coisa esta noite, especialmente a respeito da realidade sobre a morte física, para que, compreendendo muito bem o assunto, à luz de nossa doutrina, possam, na verdade, em primeiro lugar, procurar aproveitar muito bem a vida do seu corpo, a sua existência nesta terra, e, em segundo lugar, através da própria existência no corpo, tendo fé muito sincera em nossa doutrina, em Jesus e na pessoa da Santa Rosa como Consolador, que possam naturalmente preservar o seu espírito para a vida eterna com Deus. E eu vou tratar do assunto porque está se fazendo necessário algum conselho a respeito do mesmo. Eu lembro aos irmãos que a morte física não foi ou não veio de Deus. Ela não foi criada por Deus. Porém, como sabem, ela foi uma consequência do pecado. Deus, o nosso Pai, quando criou a raça humana, Ele fez com o propósito que a criatura, homem e mulher, vivessem uma vida dilatada na terra e que depois de muitos anos aqui vivendo, quando o corpo já estivesse cansado, já estivesse, vamos dizer, com a sua existência concluída, o mesmo seria transformado e em espírito as pessoas passariam a reinar para todo sempre, ou continuarem a reinar para sempre com Ele, Deus, e com todos os seus santos. Mas quando a criatura pecou e desobedeceu o plano divino, então cumpriu-se o aviso que Deus mesmo havia feito. Porque ao criar a criatura humana, Deus disse a Adão: se pecares, certamente morrerás. Se pecares, certamente morrerás. E com o pecado, a criatura ficou sujeita ao chamado império da morte, porque a morte é um império que domina o corpo e domina também o espírito, quando o espírito da pessoa não pertence inteiramente a Deus. Então a morte foi uma consequência da desobediência e do pecado. Por isto é que a maior parte das criaturas não se conformam com a morte de alguém. E muitas há que têm um pavor terrível da morte, de pensarem que um dia terão que enfrentar a morte do corpo. Mas tais criaturas, em grande número, embora temam muito a morte do corpo, entretanto, não se preocupam em nada com a vida do espírito. E eu lembro à igreja que a morte mais terrível, a morte que deveria causar temor na alma das criaturas, é a morte do espírito. Porque a morte do espírito deixa o mesmo inteiramente separado de Deus. E o pior
é que o espírito continua a ter sentimentos, porém, sentimentos consequentes do pecado e da separação de Deus. De maneira que a morte espiritual é uma separação de Deus. O espírito não deixa de existir, como muitos pensam. O apostólico não pode pensar que a morte irá trazer também o final do seu espírito, porque para o povo verdadeiramente de Deus, a morte do corpo é uma consequência natural, porque ficou assim determinado, uma vez que não era de justiça que as criaturas tivessem uma vida longa, dilatada sobre a terra, sujeitas à consequência do pecado. E por outro lado, porque desobedeceram, ficaram então escravas da morte. E no caso, da morte física. E para os que não estão com Deus, da morte espiritual. Mas o pior da morte é exatamente o domínio do império da morte. E para aquele que, além de morrer do corpo, morre também do espírito, há uma situação muito triste, que na doutrina é ensinada e chamada de inferno, porque a criatura continua a existir, não a viver, continua a existir, porém uma existência inteiramente separada de Deus e inteiramente escrava do império da morte, que é exatamente o império do príncipe das trevas, o império de Satanás. Mas eu lhes digo que a morte naturalmente representa e determina a cessação da vida. Quanto ao corpo, quando a morte domina o corpo, é a cessação da vida física. Mas para aqueles que estão separados de Deus, a outra morte já os dominou. De maneira que quando morrem do corpo, morrem pela segunda vez, porque já estavam mortos do espírito, mortos e separados de Deus. De qualquer maneira, a morte é uma cessação da vida. Porém, se a criatura está naturalmente com Deus, esta vida do espírito não termina, mas a vida do corpo termina. Nós ensinamos sempre a Igreja Apostólica, e a maior parte dos nossos irmãos creem assim, e devem crer mesmo com muita sinceridade. Ensinamos que para aquele que realmente está com Deus, o império da morte não tem domínio sobre o seu corpo, embora o corpo faleça. Jesus teve uma expressão e um ensino muito importante no seu Evangelho, quando ele diz que aquele que verdadeiramente estivesse e estiver com ele, e nos tempos presentes nós dizemos, aquele que verdadeiramente está com o Consolador, não vê a morte, não contempla a morte. Contemplar a morte é sentir os horrores da morte, mas o verdadeiro apostólico que tem a certeza de sua salvação, mesmo morrendo do corpo, não vê a morte, não contempla o império da morte. Porque quando o corpo está para falecer, já os anjos do céu tomam conta do espírito. Então cessou a vida do corpo, o espírito da pessoa contempla as realidades celestiais e vê o anjo ou os anjos ou os santos que foram enviados para tomar conta do seu espírito. Foi por isso que Jesus disse que aquele que verdadeiramente estivesse com ele não contemplaria a morte. Quer dizer, não sentiria os horrores da morte. A única coisa que, logicamente, a maior parte dos apostólicos sentem, ainda que seja por mais tempo ou menos tempo. Alguns que enfrentam, por exemplo, o desgaste do corpo numa doença mais longa e leva mais tempo para o corpo deixar de existir e o espírito passar a viver eternamente no reino de Deus. Há outros que o corpo quase que falece de repente. Isto, em primeiro lugar, depende do juízo divino, mas depende também da situação do corpo.
porque entendam que Deus não mata ninguém. Foi por isso que eu disse que, embora a morte tenha sido permitida por Deus, Deus permitiu que o império da morte dominasse a raça, por causa do pecado da raça. Mas Ele não mata ninguém. A morte não é do seu reino. No seu reino existe e existirá para sempre a perfeita vida. Então Deus luta para dar vida à criatura, mas Ele não mata nem o corpo, nem Ele, nem Jesus, e nem a Santa Vó Rosa, e nem santo nenhum. Então, no caso do apostólico, duas situações são enfrentadas. Em primeiro lugar, o desgaste do corpo e a apresentação de doença que muitas vezes é curada ou não, dependendo principalmente do plano divino e também do mérito da pessoa. Mas há corpos, há pessoas que fisicamente resistem mais. Então, por exemplo, há pessoas que ficam muito doentes de um certo tipo de enfermidade, mas têm o coração muito forte, muito resistente. Então, o coração prolonga mais os dias da vida, do corpo, por causa de ser um coração relativamente sadio. Às vezes é uma doença no fígado, uma doença no intestino, uma doença no estômago, uma doença nos nervos, uma doença, às vezes até cerebral, de um derrame cerebral, mas o coração é forte, então a pessoa resiste mais, a não ser que a Santa Vó Rosa intervenha. Mas, como eu disse, eles não matam o corpo de ninguém. Agora, há outras pessoas que o coração é o que fica logo doente, enfraquecido. Então, não resiste. E a morte do corpo se dá mais depressa. É o caso de pessoas que sofrem a mesma doença, ou doença idêntica, levarem mais tempo sofrendo no corpo e outras menos tempo. Porque há situações físicas que influem nisto. E a pessoa, usando do recurso da medicina, que é permitido pela Igreja Apostólica, se tratando e usando a cooperação dos médicos e do remédio, muitas vezes até de uma intervenção cirúrgica, através do recurso da medicina, tanto quanto possível, a vida do corpo é prolongada. Então, há todos estes fatores que entram em relação à morte. Mas a morte em si, tanto do corpo como do espírito, é um império onde nasceu, onde foi fomentado o pecado. Por isso é que a morte é considerada como um poder existente. Não é uma coisa física, uma coisa material. Não se pode pegar a morte, mas muitos a sentem horrivelmente, inclusive quando morrem do corpo. Para o apostólico sincero que verdadeiramente creia, mesmo que ele sofra de uma doença muito perigosa, e mesmo que seja plano da Santa Vó Rosa por um motivo ou outro, que aquela doença venha a terminar a vida do corpo, entretanto, os sofrimentos da doença são minorados. E então, as dores são menos, todos os sofrimentos são menos. E o corpo vai resistindo enquanto Deus quer, enquanto ela quer, e enquanto o próprio corpo reage para existir. E assim chega o momento em que a pessoa enfrenta a morte do corpo. Mas se estiver verdadeiramente com o Consolador e tiver o seu espírito salvo, a pessoa não sente os horrores da morte física, porque sofre menos dores, sofre menos horrores, e principalmente porque não tem aquele temor na alma, aquele terror de pensar que vai perder o corpo e não sabe depois o que se passa. Porque o apostólico tem que ter dentro de si a firme certeza e convicção de que, terminado o corpo, o seu espírito, que é a sua pessoa celestial e espiritual, será levada para o céu pelos anjos e pelos santos.
Esta doutrina é muito importante e na Igreja Apostólica ela tem um valor muito grande. Mas acontece que há alguns apostólicos que enfrentam o assunto de uma maneira que não é aprovada pela Santa Vó Rosa. Porque, devido saberem que, morrendo o corpo, o espírito vai para Deus, e tendo a certeza que não estão condenados, e que deixando o corpo vão para o céu e para uma vida celestial muito mais bela, muito mais perfeita, lógico, e de grande alegria, de grande paz, há alguns apostólicos que ficam desejando e procurando, desejando e pedindo até a morte do corpo. Mas eu digo aos irmãos que não é lícito a ninguém pedir a morte do corpo. E, naturalmente, não é lícito a um apostólico ou a uma apostólica pedir a morte do corpo. Principalmente por causa dos motivos que levam alguns irmãos e irmãs a desejarem a morte do corpo. Desejam, às vezes, a morte do corpo, não só para ter garantida a vida celestial no reino de Deus, mas desejam a morte do corpo para se livrarem de problemas na terra. Então há quem peça muito a morte do corpo porque quer se livrar de um marido. Marido que não é bom, que contraria, que judia e tantas coisas, e às vezes um marido ébrio que bebe, que se embriaga e dado a tantos vícios e a tantas maldades. E a esposa, como é apostólica e tem a certeza que vai para o céu, fica desejando a morte do corpo, não porque ela deseje propriamente ir para o céu, não porque ela prefira uma vida com Deus e com a Santa Vó Rosa, com Jesus e com todos os santos para toda a eternidade, mas pede isso porque quer se livrar de um problema na terra. Então quer se livrar daquela situação presa àquele marido que é ruim e fica pedindo a morte do corpo. Outras é por causa de problemas com os filhos. Assim também há maridos que se entregam ao desespero, a uma angústia muito grande, por causa do problema com mulher que é incrédula, que é má e que cria tantas brigas e tantas contendas, e ficam desejando, pedindo a morte do corpo porque querem se livrar daquele problema. E assim há pais e mães que muitas vezes desejam a morte e pedem a morte do corpo. E quase que a buscam, porque quem pede corre o risco de encontrar. E então ficam desejando a morte do corpo para se livrarem daquele problema, com filhos maus, ingratos, viciados, que causam tantos problemas. Outras pessoas porque sofrem um tanto na vida material, não têm a fartura que desejam, não têm os meios, os recursos humanos que acham que precisariam ter, que deveriam ter, outros porque precisam trabalhar muito para comer, outros porque, enfim, por causa de ter que lutar muito pela vida, se enfadam. E este enfado atormenta a alma e a pessoa fica desejando a morte física. Mas o apostólico não pode fazer isto. Seja qual for o seu problema, o apostólico não deve pedir a morte do corpo. Em primeiro lugar, porque ele não sabe se o espírito dele já está preparado inteiramente para ir para o céu. Ele não sabe não sabe de maneira completa qual o plano de Deus para a sua vida. Por exemplo, uma mulher pode estar sofrendo muito com o marido hoje, no tempo presente. E esse marido ser mau, ser genioso, ser um ébrio e causar tantas coisas. Mas a mulher, pacientemente enfrentando a vida do corpo, ela não sabe se mais para diante, 1 ano, 2, 5, 10 depois, se ela mesma vai ser usada por Deus ou não para salvar aquele marido. Então não é justo pedir a morte física. Para um apostólico
que tem a grande bem-aventurança de poder servir a Deus, de poder servir o Consolador, de poder servir o reino dos céus. Para um apostólico assim, não é lícito ele pedir a morte do corpo. Porque ele não sabe o que Deus vai querer daquele corpo ainda. Porque tem este pormenor. Para aquele que é verdadeiramente de Deus, salvo por Jesus e pelo Consolador, o corpo também pertence a eles. É material, é humano, o corpo não vai ser levado ao céu, mas ele tem obrigação de realizar obras perfeitas com o corpo. Então não é lícito a pessoa pedir a morte do corpo, porque ela não sabe o que Deus vai querer daquele corpo. Não sabe se Deus ainda vai usá-la para alguma coisa importante nesta terra. Por outro lado, os irmãos sabem muito bem que tudo quanto a pessoa fala com a boca, e também tudo quanto ela pensa no seu pensamento, no seu cérebro, na sua mente. E por conseguinte, tudo quanto ela deseja com o seu espírito. É não somente constatado por Deus, é não somente Deus, o nosso Pai, não é só Ele, mas também Jesus, a Santa Rosa como Consolador, Maria Santíssima, os santos que herdaram mais galardão, e até o nosso irmão Aldo como representante do Consolador na Terra. Eles todos têm este dom perfeitíssimo de onisciência, e eles tomam conhecimento daquilo que todos nós pensamos e planejamos na Terra. Mas há outra força que também toma conhecimento, principalmente de tudo quanto a pessoa fala, que são exatamente as forças do mal. Então, se um apostólico, estou cansado de viver, uma mulher, por exemplo, estou cansada de aguentar esse homem, esse marido, que tanto me inferniza a vida. Santa Rosa, me leva, eu quero morrer, estou cansada. Outra, estou cansada de trabalhar. Outra, estou cansada de lavar tanta roupa, estou cansada de aguentar filhos, me leva. Não é a Santa Rosa só que vai ouvir aquilo. O império da morte ouve. As forças do mal ouvem. E é quando eles tentam explorar a situação. E eu digo aos irmãos que há muitos casos em que vem acontecer, às vezes, desastres muito graves, que chegam a afligir muito a vida de um ou mais apostólicos. Há ataques muito sérios de doença que são consequência destes pensamentos e destas palavras. Porque se a pessoa diz, Santa Rosa, me leva, eu quero ir para o céu, estou cansado de aguentar essa terra, o império da morte ouve aquilo. O império da morte ouve. Então, está querendo, então eu vou fazer mesmo. Vou tomar uma providência aí. Ali, se a pessoa merece, se ela fala isto impensadamente e depois se arrepende, é travada uma luta entre as forças de Deus, entre o poder, por exemplo, exercido pela Santa Rosa e as forças do império da morte. Se a pessoa é mortalmente ferida num desastre, por exemplo, ou em qualquer coisa semelhante, ou se uma doença venha a se agravar muito, e se não for plano de Deus que aquele corpo faleça, desde que o corpo também seja deles, do céu. Então é travada uma luta entre as forças de Deus, entre até os anjos de Deus e o império da morte querendo matar. É travada aquela luta para o império da morte querendo matar, e Deus muitas vezes, e a Santa Rosa, no seu grande poder e na sua grande justiça, querendo prolongar a vida daquele corpo para poder ainda usar aquele corpo para alguma obra boa nesta terra. Então vejam que diante disso tudo, o apostólico não deve pedir a morte por problema algum que o esteja afligindo. E o apostólico não pode pedir a morte mesmo que esteja muito doente. Ele pode dizer, aliás, é uma oração muito certa. Jesus, quando se sentiu muito angustiado, enfrentando os últimos momentos da sua vida naquele corpo,
inclusive já sofrendo na cruz, ou antes da cruz, poucos momentos antes de ser preso, ele orou ao Pai e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele pedia que Deus, se fosse possível, passasse dele a contingência dele se sujeitar a sofrer aquele terrível martírio. Mas disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Esta é uma oração muito justa, que o apostólico pode fazer, principalmente quando se sente muito doente. Então ele pode entregar-se nas mãos da Santa Valrosa e dizer: ó Santa Valrosa, seja feita a tua vontade. Mas não é lícito, mesmo no momento de doença, o apostólico clamar pela morte e pedir a morte. Porque a morte é uma consequência, um domínio do império do pecado. E por conseguinte, o apostólico, que está verdadeiramente com Deus e com a Santa Valrosa, não deve clamar pela morte. Além de tudo, quem clama pela morte e até busca a morte, porque há pessoas que buscam a morte, há apostólicos que buscam a morte, porque não tomam cuidado com o seu corpo. Sabem, por exemplo, que o corpo não pode se expor a determinados sofrimentos, a determinadas intempéries, que o corpo não resiste pegar uma friagem muito grande, que o corpo não resiste comer certas coisas em grande excesso, mas faz, teima e faz, e ainda diz: se morrer, morreu, vou com a Santa Valrosa, pronto, acabou. Mas quem faz isto comete um pecado grave, e é quando muitas vezes sofre mais. Porque toda pessoa que clama pela morte é um suicida. E o suicídio é um pecado terrível. Nenhum suicida tem perdão. A não ser, vejam bem o que eu estou dizendo, a não ser que ele não morra no momento em que tentou o suicídio. E viva ainda, por exemplo, 1 dia, 2, 3, 10, 15. E nesse viver, ele tem a oportunidade de se arrepender muito. E principalmente se ele clamar, tiver oportunidade de ouvir falar da Santa Valrosa e clamar pela Santa Valrosa. Mas aqueles que tentam o suicídio e se matam e morrem naquele momento, não há salvação. Porque é um crime. A pessoa que mata o seu próprio corpo, ela comete um crime igual ou maior do que uma pessoa que mata o corpo do outro. É o mesmo pecado. Agora, um que mata o corpo do outro, aquele que matou o corpo do outro vai cumprir uma sentença na justiça material, civil da terra, e muitas vezes é presa, condenado a tantos anos e assim por diante. Agora, aquele que mata com as suas mãos o seu próprio corpo, ele morre. Há um tiro lá na cabeça ou no coração, ou bebe um veneno, enfim, faz lá qualquer coisa e às vezes é questão de segundos e morre. Mas não vai pagar pena nenhuma na cadeia. Morreu, tem que enterrar. Então onde ele vai pagar esta pena? Porque ele cometeu um pecado gravíssimo. E onde ele vai pagar esta pena? Não é na cadeia materialmente falando, mas é na cadeia espiritual, nas cadeias da escuridão. Por isso São Pedro usa esta frase nos seus ensinos. As cadeias da escuridão, que são espíritos, mas muitos espíritos do império, do pecado, da morte e da condenação, que exercem o seu terrível poder para atormentar os outros espíritos que não estão com Deus. Então entendam que o suicídio é um pecado gravíssimo, para o qual dificilmente há perdão. Há consequências na vida em relação à morte física, quando é muito difícil poder haver salvação. Muito difícil. Pode ser um apostólico. Se por qualquer circunstância ele briga com alguém, e naquele momento de brigar ele se enche de ira e chega a ferir o outro e o outro também lhe fere,
Se o apostólico morre no momento daquela ira, é difícil. Não pode haver perdão. Porque o espírito irado não pode ser socorrido por um anjo de Deus. Ora, se o apostólico foi comprar briga, foi procurar briga, se ele se expôs a alguma coisa assim, ou se até procurou briga, muitas vezes até por causa de um pouco de terra, ou por qualquer coisa assim, então o anjo não vai defendê-lo. Como vai defender se ele for procurar a morte? Não pode. Então entendam, nós temos ouvido testemunhos importantíssimos de apostólicos que narram como foram milagrosamente salvos na hora de um assalto. E como os anjos da Santa Vó Rosa, e ela mesma muitas vezes, se manifesta para guardar o apostólico na hora de um assalto, quando muitas vezes são ameaçados até com a arma do outro. Mas, nestes casos, o apostólico não tem espírito de vingança. Ele não tem medo, ele não fica apavorado e não deseja vingar-se. Ele quer só se defender. Então, clama pela defesa espiritual, clama pela defesa divina. Então, é quando o anjo pode se interpor e fazer o outro guardar aquele revólver ou até ir embora, fugir, qualquer coisa. Mas, se o apostólico, porque é ameaçado, tiver ódio, então anjo nenhum pode lhe guardar, não. Muitas vezes não chega a morrer, mas não pode ser inteiramente livre, inteiramente guardado. Também o apostólico tem a obrigação de evitar determinadas consequências em sua vida, determinadas atitudes, determinados lugares onde ele sabe que a sua vida física vai sofrer perigo. Eu me lembro sempre de um caso que aconteceu. Uma pessoa foi pedir um conselho para o irmão Aldo, porque pretendia trabalhar num determinado serviço. Então o irmão Aldo disse, não vai, não faça, porque aquela zona, aquele lugar onde o irmão pretende ir fazer esse trabalho é muito mau. E não convém o irmão se expor, porque é uma cidade muito ruim. Mas acontece que ele teimou e foi. Exatamente. Logo foi, dias depois, um tempinho depois, foi atacado por ladrões e foi baleado e assim por diante. Mas por quê? Porque teimou e, em primeiro lugar, pediu o conselho. Ora, se pede o conselho é para obedecer o conselho. Se não é para obedecer o conselho, não peça. Faça o que quer, bate a cabeça, erra, se perde, faz o que quiser, mas não peça conselho. Depois de pedir o conselho é para obedecer. Agora, não obedeceu, fez o que quis, depois teve que sofrer a consequência. Assim, há muitos casos. Mas o principal que eu quero mostrar é isto. O apostólico não deve procurar a morte e desejar a morte física em circunstância alguma. Ele não deve teimar com a Santa Vó Rosa. Se percebe que realmente ela resolve levar, então entrega-se na mão dela e não fica lamentando, porque também, assim como há apostólicos que ficam clamando muito para morrer, há apostólicos que teimam em querer continuar a viver. E se prendem, não querem morrer do corpo, porque sabem que indo para o céu não vão mais ter relação de família, não vão mais conhecer a mulher como esposa, porque não vai mesmo, né? E assim por diante, então ficam se lamentando. Ah, mas eu vou para o céu, eu vou deixar meu filho, eu vou deixar minha filha, eu vou deixar meus netos, vou deixar minha casa, e para quem vai ficar isso? O apostólico não pode fazer uma coisa nem outra. Ele tem que a cada dia, a cada instante do seu viver, entregar-se nas mãos da Santa Vó Rosa e também nas mãos e nos cuidados dos nossos primares. E esperar que eles façam o que for determinado por Deus, porque eles fazem o que é determinado por Deus. Então é quando o apostólico é bem-aventurado e feliz. E se for plano da Santa Vó Rosa prolongar a vida do corpo, ela prolonga, principalmente se o corpo for útil para ela.
e para o reino dos céus e para a igreja na terra e também para a família. Muitas vezes, mas há muitos casos em que ela realiza e deixa e até manda o irmão Aldo realizar importante milagre para prolongar a vida de uma pessoa, porque aquela pessoa é necessária na casa. Mas quando também chegar o momento em que não é mais preciso, aí então ela leva o espírito e o corpo se acaba. O certo é que a doutrina a respeito da morte, do corpo e a salvação da alma é uma doutrina muito importante para o povo apostólico. E todos precisam conhecê-la muito bem para não sofrerem, não fazerem injustiças e de maneira alguma passarem por determinadas coisas que venham a entristecer a Deus e por conseguinte a Jesus e ao Santo Consolador. E é preciso que todos aprendam a viver na mais reta justiça. Nós tivemos o caso de um obreiro, uma pessoa já de idade, realizou até um ministério importante, enquanto teve saúde, mas depois já idoso, um tanto idoso, e o corpo foi se desgastando. E ele não pôde viajar mais, porque ele viajava como pastor, não pôde viajar mais. Mas ele queria viajar, de todo jeito queria viver para ainda tornar a viajar. Então todas as vezes que ele encontrava isso, eu ouvi ele fazer muitas vezes. Ô irmão Aldo, eu ainda vou sarar porque eu vou viajar, eu quero pregar. E naquilo ele foi a viver uns par de anos naquele sofrimento, porque o corpo não tinha condição mais de viajar. E ele ficava teimando com a Santa Vó Rosa. Quando foi um dia, uma noite, passou-se o dia, se não me engano foi um dia até de domingo. Depois de uma certa hora, quando a esposa já se preparava para descansar um pouco, ele disse para ela: ô fulana, afinal não sei o que eu estou fazendo nessa terra. Sarar não saro mesmo, não adianta, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E assim, teve ali uma conversinha. Ela foi, deitou-se, dormiu e agasalhou ele primeiro, e ele ficou deitado de lado lá na cama dele, e ela do lado dela, e ela dormiu. Ele não chamou, não fez barulho nenhum, ela dormiu. Quando foi já quase de manhãzinha, ela olhou, ele estava do mesmo jeito lá. Quando ela foi ver, estava morto. O corpo, né? Estava morto. Mas porque naquele dia, ele resolveu concordar com a Santa Vó Rosa. Então disse: ó, Santa Vó Rosa, não pode mais mesmo, paciência, né? O que eu fico fazendo nessa terra? Aí ela pôde levar. Podia talvez ter levado até antes. Não levou porque ele teimava em ficar. Teima em ficar, então fica. Então entendam que se é errado pedir a morte, buscar a morte, é pecado grave. Por isso eu estou fazendo este sermão. Porque a Santa Vó Rosa não quer nenhum apostólico, seja homem, mulher, moço ou velho, pedir a morte e desejar a morte do corpo. Mas também não é bom, embora não seja um pecado tão grave, mas não é bom teimar com a Santa Vó Rosa em determinadas circunstâncias. Melhor e o mais exato de tudo, porque combina e dá lugar à execução perfeita do juízo deles. É entregar-se nas mãos deles, para que eles façam aquilo que for mais justo e que for melhor. Mas eu digo ainda aos irmãos que o ponto de doutrina mais importante neste assunto é que o Filho de Deus não morre. Por isso Jesus disse: não verá a morte. Porque eu disse, a morte é a extinção da vida. Este é o significado da morte, tanto no corpo como no espírito. A morte extingue, acaba, faz acabar a vida. Agora, o santo, o santificado, o verdadeiro Filho de Deus, salvo por Jesus e pelo Consolador, a vida não se extingue nele. Acaba a vida do corpo. Mas o espírito continua a existir e é levado para Deus e vive para sempre. Então, para os santos não há morte.
Por isto é que Jesus também disse, falando ao seu tempo, não podem mais morrer, porque são filhos da ressurreição. Então, quem já ressuscitou para Deus em espírito e para Jesus e para o Consolador, quem se entregou inteiramente a eles e tem o espírito vivo e vivificado, esta vida não se extingue nunca, para toda a eternidade. Então, o santo não conhece a morte. A morte do corpo é apenas uma situação para o espírito deixar de viver na terra e ir viver no céu. Para o santo. Por isto é que nós cremos nos santos. E por isto é que nós cremos na Santa Vó Rosa e cremos piedosamente que ela é o Santo Consolador, formado por Deus e por Jesus, e que ela ainda exerceu com maior poder e glória, com uma glória muito maior, o seu precioso ministério, depois que o corpo se extinguiu. Porque os santos não morrem. Esse é um ponto de doutrina importantíssimo, porque todas as demais religiões aí na Terra, a maior parte delas, acham que de qualquer maneira a morte exerce uma influência também sobre o espírito. Eu já preguei muito nessas quintas-feiras que se foram, eu não vou repetir isto. Mas eles então criaram uma porção de doutrinas para fazer sacrifícios, para fazer purificação, para fazer isso, para fazer aquilo, porque eles acham que a morte também domina o espírito. Domina se o espírito não está com Deus, mas ele não deixa de existir não, por isso há inferno. Ele sofre os horrores da condenação. Mas para o santo, não há morte. O santo continua. A morte do corpo é apenas uma porta que se fecha nesta terra e uma que se abre para a eternidade. Então ele continua a viver para todo sempre. Por isso é que nós cremos piedosamente na formação da Santa Vó Rosa como espírito consolador. Com a Santa Vó Rosa aconteceu isto. Ela era para ter vivido no corpo, ela viveu no corpo, digo melhor, ela viveu no corpo muito mais do que era para viver. Porque quando ela estava na volta de 50 anos de idade, ela já sofria terrivelmente do coração, ao ponto de ter desmaios, ataques mesmo, e pôr muito sangue pela boca, com 50 anos. Depois disto é que a igreja surgiu. E a vida dela, ela sofreu 3 infartos na vida física. E resistiu àqueles 3 infartos por um milagre muito grande. E a vida do corpo foi preservada, até que 2 coisas fossem alcançadas. A primeira delas, a garantia de que ela continuaria a exercer em continuação imediatamente o seu ministério, e que estava em condições de ser verdadeiramente o Espírito Consolador. E em segundo lugar, que ela pudesse preparar o seu sucessor. Enquanto foi preciso alcançar esses 2 objetivos, não houve morte que tivesse domínio sobre o corpo dela. Ela quase morria e vivia, quase morria e vivia. Eu me lembro, foram uns meses antes de acontecer o que aconteceu. Ela pegou uma pneumonia, uma broncopneumonia dupla, nos 2 pulmões. E ficou muito mal, mas muito mal mesmo. E nós fomos à casa dela, numa reunião depois de quinta-feira, uma reunião de quinta-feira como esta, depois passamos na casa dela. E num instantinho, uns minutos, enquanto deixaram eu e o bispo a sós com ela, e os outros desceram, foram cuidar de outras coisas lá na casa, então naqueles minutos Jesus ainda conseguiu usar o corpo dela. E ele disse: meus servos, esta minha serva já é do céu e não é da terra. E por isto ela está cansada. E ela não quer mais continuar no corpo. Mas eu ainda preciso do corpo dela. Então aconselhem ela agora, e eu farei o que for preciso. E aí, nisto vinha alguns irmãos lá, subindo, que era sobrado a casa, e nós então, enquanto era tempo, demos o recado para ela.
E pedimos. Aí pedimos para ela: "Ô Santa Avó, a senhora tem direito. Nós sabemos que a senhora tem direito, mas por amor à igreja, por amor a nós, como um pedido nosso, concorde e deixe Jesus curar e a senhora viver, pelo menos até que tudo esteja solucionado." Pois foi questão de horas. Dali nós fizemos o que ele havia mandado e começamos a pôr compressas quentes nas costas e no peito dela e enfim, foi as providências que ele mandou que tomamos. Isso foi na quinta-feira. No domingo ela estava na igreja, lá na rua Tuiuti. Porque Jesus sempre teve inteiro domínio e autoridade sobre a vida dela e o corpo dela, mas porque ela concordava com a vontade dele. Então, enquanto foi preciso, ela viveu. Agora, no dia em que ela teve a certeza que o irmão Aldo ia cumprir seu ministério e que se entregou a ela de todo o coração para fazer o que ela quisesse, porque ela pediu para ele: "Eu preciso de você." E ele então disse: "Para servir a senhora eu digo que fico." Ele não sabia nem direito o que estava falando, porque não sabia o que ela ia exigir, né? Depois é que ele soube. Aí então tudo aconteceu. Mas depois de tudo acontecido, como sabem, o corpo dela foi preparado para poder ficar 3 dias ainda, até que chegassem todos os pastores. E este preparo é feito injetando formol nas veias. Este preparo levou mais de 2 ou 3 horas, já não estou bem lembrado, porque já fazem 20 anos, né? E o médico que fez aquilo, depois disse para nós: "Eu não sei por que vocês estão tão desesperados com o falecimento desta senhora. Porque eu não sei explicar como que vivia. Não sei explicar como esta pessoa vivia. Porque as veias dela eram inteiramente entupidas. E para aplicar o formol de tantos em tantos centímetros, precisou fazer um novo corte na veia." Então veja, quer dizer que era um corpo que servia, andava, dava ordens e orava, e tinha revelações, e cuidava do povo, fazia tudo, mas um corpo que era empurrado. Um corpo que era empurrado, porque não tinha condição. Com as veias inteiramente entupidas, como é que aquele coração batia? Mas batia. E bateu enquanto foi a vontade divina. E a morte física não escravizou ela, não, senhores. Porque aquilo foi um segundo de tempo. Acabou-se. Isto deve ser um exemplo muito importante para esta igreja. Por isso nós cremos nela como santa. E por isso nós cremos também que todos os santos vivem para sempre. E aqui está um dos erros mais graves das chamadas seitas protestantes. Não me interessa atacar ninguém, mas este é um dos erros mais graves de doutrina que eles carregam. Porque para eles, santo nenhum vive. E principalmente santo nenhum trabalha e santo nenhum faz nada. E este é um erro de doutrina muitíssimo grave. Mas eu leio aos irmãos o que está no livro Evangelho do Reino dos Céus, página 71 e versículo 22. Por essa razão, Jesus, falando dos que já estão nos céus com Deus, afirmou que eles já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Sim, nasceram do Espírito e ficaram com ele para toda a eternidade. Então, destas meditações, os irmãos tiram 2 lições importantes. A primeira delas, que devem em tudo se conformar com a vontade divina. Se a sua vida é difícil, se há problemas, se a família não lhe entende, se precisam trabalhar muito para poder comer, se o corpo já está varado de dores, confiem na Santa Rosa e deixem que ela faça o que ela quiser e o que for preciso, porque o melhor plano para cada um de nós é o plano divino. E em segundo lugar, nunca duvidem da vida do céu,
que existe no seu espírito, cuja vida deve ser honrada e respeitada, porque esta é eterna e a morte jamais a dominará, se a sua pessoa ficar muito firme e fiel nesta fé. Amém. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez nesta hora, antes de encerrarmos esta reunião e de nos separarmos uns dos outros. Nós te agradecemos muito, ó Pai, glorificamos o teu Santíssimo Espírito, e igualmente a Jesus, teu amado Filho, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, o Consolador, pelo conhecimento que nos deram e que nos dão constantemente a respeito da tua justiça, ó Pai, do teu juízo, a respeito da tua vontade perfeitíssima em relação, inclusive, ao teu povo e à tua igreja na terra. Por tudo isto seja o teu nome glorificado. E nós adoramos ao Santo Consolador por tudo quanto fez, para poder herdar o seu precioso galardão, exatamente para que pudesse continuar tomando conta desta igreja e deste povo. Santa Vó Rosa, nós te louvamos por tudo isto e adoramos a Jesus, que foi o grande vencedor em todas estas coisas e ainda é até hoje. Agora, ó Santa Vó Rosa, eu entrego nas tuas mãos o pedido de todos estes teus filhos que aqui estiveram e oraram também nestes momentos, e entrego também nas tuas mãos o teu povo todo, a Igreja Apostólica toda e os ouvintes de Hora Milagrosa, pedindo que a Senhora olhe para estas criaturas e todas as que merecerem tenham a tua graça e o teu amparo. Santa e bendita Vó Rosa, eu rogo que a Senhora perdoe a fraqueza de alguns, que desanimados ou desesperados com certos problemas da vida, chegam a pedir que a Senhora tire o seu corpo. Eu rogo que a Senhora socorra estas pessoas e lhes dê alento para que eles tenham fé e paciência no seu viver. Assim abençoa todo o povo apostólico e por tudo nós te louvamos e te adoramos. E Santa e bendita Vó Rosa, eu rogo que guarda esta terra onde vivemos, livra-nos de maiores confusões, guardando principalmente a obra da tua igreja, para que possamos continuar a realizá-la. Assim dá-nos em tudo a tua bênção. E irmãos, eu os despeço agora, e que a bênção e a comunhão do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, a bênção gloriosa do Consolador, a bênção preciosa do nosso estimado irmão Aldo e a minha, fique com cada um no seu viver e os faça vitoriosos e felizes. Amém.